Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma", e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondeu-lhe Pedro e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidastes?" E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram-no, dizendo: "És verdadeiramente o Filho de Deus." E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Essa passagem se encontra em Mateus 14, a partir do versículo 22. É interessante que essa passagem primeiro mostra que Jesus, ele mandou eles irem atravessar aquele mar de barco. Então, muitas das vezes, Jesus, ele nos manda para lugares, ou para circunstâncias, ou para situações que no meio da situação pode ter uma tempestade. No meio da situação pode algo acontecer fora a nossa vontade. E pode ser que a gente olhe a circunstância ao nosso redor sem entender o motivo das coisas. Pode ser que no lugar que você esteja, tudo esteja cooperando para dar errado. Mas se Jesus te mandou ir, ele te assegura, ele te guarda, ele te direciona e é necessário que você passe por esse processo. E é interessante também pensar aqui que Jesus, ele veio andando sobre as águas, né? E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma." Quantas vezes Jesus, ele nos manda fazer algo, já é assustador. Aquela situação que estamos passando já é assustador. O lugar que nos encontramos no meio de uma tempestade, no meio de uma situação tão turbulenta. E aí chega mais uma coisa, por exemplo, chega alguém andando sobre as águas. E você já está tão perdido na situação que você está vivendo, que você olha para aquela pessoa que está andando sobre as águas e não vê como uma solução. Você já vê como um fantasma. Você fica mais preocupado ainda. Tipo, o que está acontecendo? Quantas vezes nós nos encontramos nessa situação que nós vemos a gente olha tanto a circunstância que está no nosso redor a ponto de achar que a gente falta um pouco da fé, né? Se for parar para pensar, falta ali um pouco da fé. E Jesus, ele falando: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Entende? Então, às vezes a gente tá numa situação tão difícil e quando a gente vê algo que chega para ser a solução, a gente tem medo, até mesmo de ser algo pior. Eles já estavam com medo, achando que era um fantasma, só que era o próprio Jesus que estava andando sobre as águas. E é interessante que quando Jesus, ele vai se chegando do barco, ele não pede primeiro para a tempestade parar, não. Ele chega primeiro e Pedro, ele diz: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." Pedro, ele desafiou aquela situação, ele teve fé
naquela situação. Ele viu que, ele falou, né? Se for Jesus, se for tu mesmo, mestre, peça, me faça andar sobre as águas também, né? Pedro, ele estava aberto para viver uma experiência sobrenatural naquela situação que eles estavam vivendo. Que venhamos ter esse sentimento, que venhamos ter esse impulso de viver algo sobrenatural, independente da situação que estamos vivendo. E Pedro, ele andou sobre as águas. Em meio à tempestade, em meio ao vento, em meio a tanto medo, tanto chuva, meio a escuro, tava de noite ali, e eu imagino tantas coisas ali, tantos pensamentos, eles já achando que estava indo pela morte, que aquilo já era para a morte deles, mas foi Jesus que mandou eles irem. Jesus mandou eles irem. E Pedro pediu para andar sobre as águas. Será que nós temos essa fé hoje? Hoje, na situação que nós nos encontramos, será que temos a fé a ponto de pedir algo sobrenatural assim para Deus? Para vivermos algo sobrenatural diante da situação que estamos vivendo? E é interessante aqui também que depois, né, o Pedro, ele anda sobre as águas, só que a partir do momento que ele tira os olhos de Deus, os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Porque ele começa a prestar atenção na circunstância ao redor dele e ele começa a afundar. Quantas vezes nós estamos vivendo algo sobrenatural com Deus na nossa vida, na nossa situação, sabe? E a gente tira o olho de Deus, tira o olho de Jesus e começa a olhar na circunstância. A gente já tá sobre as águas, a gente já tá vivendo algo sobrenatural. E nós simplesmente tiramos nossos olhos do sobrenatural, daquilo que estamos vivendo. Nós tiramos nossos olhos de Jesus, daquilo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. E voltamos a ter atenção à tempestade, às ondas, aquilo que tem nos amedrontado, aquilo que tem nos tentado parar, aquilo que a gente acha que é para nossa morte. Nós já estamos vivendo algo sobrenatural e vamos parar de olhar para o sobrenatural, de parar de olhar para Jesus, para olhar para aquilo que nos dá medo, naquilo que nos afronta. Qual é o sentido disso? Que essa palavra venha nos despertar no dia de hoje. Não vamos dar atenção para aquilo que não vale a nossa atenção. Não vamos dar crédito para aquilo que não vale. Nós estamos vivendo algo sobrenatural. Jesus tem algo sobrenatural para nós vivermos. Não vale a pena ficar perdendo tempo com aquilo que aquilo que tem nos tentado parar, as circunstâncias ao nosso redor, aquilo que tem nos dado medo, aquilo que tem nos afligido a nossa alma, aquilo que tem nos deixado ansiosos, aquilo que tem nos deixado aflitos, estressados, preocupados. Não vale a nossa atenção. Viva o sobrenatural, uma coisa de cada vez. Como diz a palavra do Senhor, há um tempo certo para todas as coisas. Viva um momento de cada vez. Se você já está sobre as águas, para que olhar a tempestade? Para que ser paralisado pela tempestade? Você já está sobre as águas. Mas a partir do momento que ele tirou, né, os olhos de Jesus, ele se afundou. Meu Deus. E que diz aqui, né? Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé. Primeiro, nunca se esqueça, se Jesus te mandou ir, se Jesus te permitiu andar sobre as águas, Jesus, ele está com você aonde quer que esteja. Então não venha ter medo. Como ele disse, ele estendeu a mão, segurou-lhe e disse-lhe: Jesus, ele estava uma mão, um palmo ali, uma distância tão pequena. Jesus estava ali com ele. Entende? Ele já estava sobre as águas e Jesus estava ali com ele. E ele estendeu a mão e segurou-lhe. Então, se você está na posição que Deus mandou você estar, se você está no caminho que Deus mandou você ir, aquieta-se, descansa, porque Ele te sustenta, Ele te segura pelas tuas mãos,
Ele te direciona, Ele te instrui pelo caminho certo. Deus continua sendo Deus. E fala também, homem de pouca fé, por que duvidastes? Mas é interessante que na palavra do Senhor também diz, em Mateus 17, 20. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Então, o mesmo Jesus, ele disse que se tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos fazer o impossível. Nada será impossível para nós. Nada será impossível. E aqui ele disse para Pedro, homem de pouca fé, por que duvidastes? É interessante que Pedro, ele duvidou, ele olhou ao mar, ele já estava sobre as águas e mesmo assim ele duvidou. Mas ao mesmo tempo é interessante lembrar que ele falou, homem de pouca fé. Por que duvidastes? E é engraçado que Pedro, mesmo com a pouca fé dele, ele foi o único que saiu do barco. Ele foi o único que andou até Jesus sobre as águas. Ele foi o único que desafiou isso. Que eu conheço, que eu imagino na história da Bíblia, os únicos que andaram sobre as águas foram Pedro e Jesus. Então, com a pouca fé que ele teve, ele andou sobre as águas. Mas que venhamos lembrar também que um grão de mostarda é minúsculo. Só que quando ele gera uma árvore, quando ele cresce, quando ele, como eu posso dizer? Quando ele brota, né? Quando ele gera uma planta, ele gera uma árvore enorme. Então, uma semente tão pequena gera uma árvore enorme, gera uma grande árvore. Então, assim, é interessante a gente pensar que a nossa fé precisa ser exercitada. Por mais que ela seja pequena como um grão de mostarda, né? A gente já pode fazer o impossível. Então, imagina a gente com grande fé, com muita fé. Nada será impossível para nós se nós tivermos a fé de um grão de mostarda. Então, cremos que podemos fazer muito mais além, pela fé em Jesus, pela fé. Então, que venhamos crer no Senhor, descansar no Senhor e ter essa palavra no nosso coração. Também diz na Bíblia que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo dizia muito isso. Então, o Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que nos capacita, e que venhamos reconhecer a grandeza de Deus. Ele é sobre o mar, Ele é sobre a terra, Ele é sobre tudo que existe nesse mundo, tudo que a gente conhece, tudo que a gente não conhece. Deus, Ele está sobre tudo isso. Deus, Ele é Deus. Deus, Ele é sobrenatural. Deus, Ele é o Criador de tudo e de todos. E Ele me criou e te criou. E Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece os nossos medos, nossas aflições, nossas angústias. Ele nos conhece. E Ele nos ama. E Ele tem o melhor preparado para cada um de nós. Que venhamos simplesmente confiar no Senhor e descansar o nosso coração nele. Que o Espírito Santo venha estar falando com cada um através dessa palavra. Aquilo que eu não soube entregar a vocês, aquilo que eu não soube falar para vocês, que o Espírito Santo venha estar testificando no coração de cada um. E amém. Que a fé venha ser a base de tudo. Que venhamos confiar no Senhor Jesus, que Ele está conosco. Então, se Ele nos mandou ir, que venhamos ir, mesmo com medo, mesmo no meio de uma tempestade, que venhamos ter fé a ponto de andar sobre as águas e confiar que é o Senhor sobre nós, que é o Senhor conosco, em nome de Jesus. Amém.